Bom, galera, estamos aqui na Academia do Serafim, que é onde a gente vai fazer o episódio hoje do Irmandade do Ferro. Vocês vão conhecer, rever, saber um pouco mais da história desse ícone da musculação brasileira. E eu tenho o prazer de treinar com ele, e eu pedi, lógico, para ele treinar comigo aquilo que são as minhas maiores dificuldades, que é ombro e tríceps. Mas calma lá, que vai ter muita coisa para vocês. Então aproveita, já clica aí para você se inscrever no nosso canal, clica aí para você ter suas notificações, sempre te avisando que a gente tem vídeo novo no ar. E claro, roda a vinheta, vamos seguir. Serafa. Ô, rapaz. Bom beleza? dia. Bom dia. Obrigado por Prazer em receber a receber gente. aqui. Muito legal. Obrigado demais. Bacana. Temos muita ideia para trocar. Sem dúvida. Vamos começar batendo papo? Vamos sim. Vamos Beleza, lá. sigo você. Onde Vamos a gente lá. vai? Isso aí, vamos lá pra cima. A gente está aqui hoje conversando. Aliás, obrigado pela recepção. Pô, Obrigado pra pela mim é uma honra estar aqui oportunidade. contigo. Muito bom, tô gostando demais. Muito legal. Sempre que eu vi a tua história nas competições, eu sempre percebi que você foi sempre um atleta relacionado à regularidade. Você não varia muito seu peso, 6, 7 quilos. Exatamente. Você tem uma dieta que é mais ou menos, você fica na casa dos 4 gramas de proteína, você não varia, você não inventa coisa, você não para de comer, depois come muito, depois faz isso, depois... Não, você é um cara regular. Você tem as suas 12 semanas de preparação e vai embora e segue. O que você mexe é um pouquinho no carboidrato, um pouquinho no aeróbio, chega a fazer 2 vezes por dia, né? Se a gente contar, sei lá, se fosse falar assim, qual é o meu grande segredo do meu sucesso? Você acha que seria regularidade? Eu acho que sim, porque eu nunca fui um atleta grande, nunca me considerei grande. Aquele cara que sobe de peso no off, fica enorme, depois faz uma dieta e seca. Eu sempre fui mais ou menos isso aqui, um cara que tem que estar com 85, 90 quilos em cima do palco. Então eu chego no máximo no off a 95, 96 quilos. E isso tem me dado essa condição boa de entrar, entre aspas, grande no campeonato. Grande para a minha categoria, para o meu peso. Porque eu acho que esse sofrimento que os atletas se submetem é que deixam ele debilitado com aspectos de doente, de sofrido. Sofrido. Então isso faz com que, essa condição que eu criei com o tempo, faz com que eu entre, assim, considerado grande para a minha categoria. Essa regularidade, sim, que eu acho que é o grande responsável por isso. Alguém te ensinou isso ou foi uma coisa que você foi percebendo em relação a tentativa e erro? Como foi isso? Foi fluindo. Foi indo com o tempo, fui conhecendo melhor meu corpo, sabendo melhor as minhas respostas do meu organismo. E foi uma coisa que eu mesmo descobri. Porque se eu fosse seguir os outros, eu faria o contrário. Porque a maioria ficava enorme e depois caía, né? Até os atletas da minha época, né, no início, lá nos anos 80, eram assim. Iam para 120 quilos e caíam para 80, né? E aí eu pensei, nossa, que sofrimento. E eu não conseguia, eu queria seguir o que eu estava aprendendo com eles. Mas meu organismo não respondia daquele jeito. Eu fui me frustrando, mas com os resultados nas competições eu fui vendo que não era errado. E aí eu fui me adaptando e fui criando essa condição que eu tenho até hoje. E não me arrependo, não. Entre você começar a treinar, você teve primeiro contato para academia, e você fala assim, não, eu vou treinar mesmo para competir. Quanto tempo de hiato teve? Quanto tempo foi? Quase que foi uma coisa simultânea, quase que imediato, porque eu tive uma identificação com o fisiculturismo logo de cara, assim. Eu já entrei na academia fã do fisiculturismo. Eu não sabia se eu tinha condição, mas eu sabia que eu queria ser fisiculturista. E na época eu me sentia até ridículo, porque era muito magrinho, né? Andava com os ombros caídos, aquele cara magrelo assim, né, que não tinha uma postura. Então, primeiro, os instrutores, os meus orientadores, me orientaram para que eu corrigisse a minha postura. Só que o resultado foi aparecendo muito rápido, eu consegui desenvolver minhas pernas muito rápido, mais do que o resto do corpo, e isso despertou um interesse em já entrar no campeonato de estreantes na categoria júnior. Então, depois de 2 anos de academia, eu já estava assistindo campeonatos com a intenção de estrear. Você sabe que você falou uma coisa importante agora. Minhas pernas se desenvolveram mais rápido e isso foi uma das coisas que me motivou a ir para o estreante. A gente tem um dado na IFBB que é... O cara, quando ele fala assim, não, vou treinar, ele demora até 5 anos até que ele perceber que ele tem perna. Ou seja, durante 5 anos ele é o Bob Esponja calça quadrada. Isso. Aí depois ele descobre que vai treinar perna. Que é uma cultura do brasileiro, eu acho. A maioria dos homens nas academias não dão importância para o treino de pernas. Se incomodam em ficar bonitos da cintura para cima e negligenciam o treino de pernas. Fazem perna uma vez por semana? Quando fazem? Eu já não. Eu tive uma escola
diferente. Quando eu comecei a treinar com 16 anos de idade, tinha muitos basistas na academia, powerlifters, e esses caras treinavam pesado o agachamento e eu achava bonito fazer agachamento. Então, devido à influência dos powerlifters, eu desenvolvi uma força muito grande no agachamento. Pena que eu não desenvolvi essa mesma força para fazer o terra, porque isso me faria ter um dorsal muito bom hoje, acredito eu, né? E eu não dei tanta importância para o terra e mais para o agachamento, porque eu gostava, achava bonito. Isso me deu essa condição de muito novinho já ter perna grande. Eu sempre fui conhecido por ter pernas diferenciadas, mas por causa da minha conduta no início. Acho que o início, a base, diz muito para o futuro do atleta. Mas você sabe que essa diferença terra e agachamento, ela tem muito com o perfil do atleta. Você tem quanto de altura? 1,75? Não tenho tudo isso não. Eu digo para todo mundo que eu tenho 1,70, né? Mas eu tenho 1,69. Bom, 1,70, o que acontece? Para você, o agachamento ele é um favorecimento. Só que o terra ele é um favorecimento para o cara alto, porque ele tem braço comprido. Alavanca. Então, por exemplo, quanto mais alto você vai ficando, pior o seu agachamento, melhor o seu terra. Sem dúvida. Por exemplo, o meu agachamento não chega perto do meu terra. O máximo que eu já fiz de agachamento, eu treinava com um amigo meu, que é o Rogério Ziad, né? Ele é basista hoje. A gente chegou em 285, isso foi o máximo que eu agachei. Uma marca considerável. Para um cara longilíneo, né, é E você bastante. tem quanto de altura? Tem 1,85. É alto. Só que o meu terra chegava em 330, 340 fácil. Caramba. Então tem cria esse ato, mesmo por causa da forma da forma do físico que a gente tem, né? O braço acaba ajudando. E uma das coisas que eu treinava com o Rogério também, que ele falava, se quer ter um dorsal, tem que fazer o movimento do terra. Cara, fica gravado isso, né? É muito legal. Fica na cabeça. Fica pra vida toda. Agora, você me falou que perna foi chave. Tronco, como é que você imaginou distribuir o tronco? Tinha alguma coisa que você dava mais valor? Tinha alguma coisa que você tinha, entre aspas, dificuldade para desenvolver e que você tratava com mais carinho? Como que foi isso? Meu dorsal, minhas costas sempre foi, eu considero meu ponto fraco. Eu não sei se pelas pernas saírem muito rápido ou porque eu tenho uma deficiência genética mesmo para a resposta de treino de dorsal, né? Eu comecei a fazer treinos mais variados, usar remadas diferentes, remadas com dumbbell, remadas dos mais diversos tipos, para tentar desenvolver as costas. Deu resultado. Quando eu seco, eu percebo que minhas costas têm bastante detalhe, mas eu acho que falta camada, falta carne, falta densidade. Acho que minha grande deficiência é essa aí. Você tem uma queixa muito semelhante do Nasser El Sombate, tá muito... Mas é a condição genética, eu acho mesmo, né? Não dá para ser perfeito em tudo. Eu acho que tá bom demais do jeito que tá. Porque... E é uma coisa que você prioriza até hoje? O treino de costas é o treino que você vai com mais... Sim, porque se eu dou qualquer vacilo assim, de conduta, o primeiro que acusa é o dorsal. Eu fico fininho. Se eu negligenciar o treino de costas, atrapalha no conjunto imediatamente. É o treino de mais volume seu? Acredito que sim. É o de mais ênfase. Tá. Quantos exercícios em média para o dorsal? 6 exercícios. E eu já vi teu treino de perna, são 4. 4 no máximo. Já chega, já bate naquilo que É o básico, é o agachamento, é o leg, bem executado, né? Eu dou muito valor para a execução, mas não tem grandes novidades não. Talvez uma coisa que eu gosto de fazer, que nem sempre faço, devido ao lugar que eu estou, qual cidade eu me encontro, se tem uma aparelhagem boa que permite que você faça um bom hack machine, que eu acho que é difícil isso. Eu valorizo muito o hack machine, só que não existe uma anatomia perfeita. Eu gosto muito daquele da Cybex, mas não é toda academia que tem, porque as academias renovam o equipamento e jogam fora esse aparelho que é tão bom. Aliás, tem uma linha da Cybex da década de 80, é esse aí, que é sensacional. Eu sei qual que você está falando. Eu queria ter em casa isso. Eu queria comprar usado, numa condição boa, né, que fosse barato, para eu ter na minha casa esses aparelhos, porque nas academias eu não vou ter. Porque a mentalidade é outra. Os gerentes, os gestores, eles querem colocar aparelhos novos. E não aquele que pega, que você sente que pegou demais, que dilatou. Isso não é tão importante para as academias. Pra gente tem um desse na Companhia Atlética, lá na Kansas, que a gente se encontrou perto do Arnold. Foi. E tem um Cybex lá que, sem brincadeira, se aquele aparelho alguma vez alguém quiser vender, eu chego lá e falo, me dá. Nem que eu tenho que colocar na garagem do meu prédio. E é possível isso, porque eles vão dispensar. Mas, porra, é certeza que eles vão dispensar. É aquele de bíceps.
que você fica apoiado aqui assim. Ah, eu sei. Você apoia aqui, Claro. você fica 90 graus, tronco e bíceps, você tá aqui, ó. Só mastiga, só não... Puta, que aparelho. É bom mesmo. Nossa senhora. E não Aquele tem, né? eu gosto. Não tem. Não acho em lugar nenhum, é uma série de aparelhos que já foi, né? O pessoal, sei lá, nem sei aonde a gente encontra É isso, uma se encontra. pena que eu moro em São Paulo, né? A gente mora em São Paulo, uma das maiores cidades da América Latina, e eu acredito que não tenha uma sala de musculação completa. Não quero desmerecer ninguém, nem fazer críticas negativas aqui, não é isso. Mas não temos uma sala completa de musculação para que se desenvolva o físico de uma forma ideal, assim, na minha opinião. Sim. É possível que se Sim. treine bem. Ou que você tenha linhas de aparelhos diferentes, né? Tem um amigo meu que ele falou, ó, não sou de te mandar vídeo, mas isso eu vou ter que te mostrar. Ele foi numa academia nos Estados Unidos e ele mostrava que a academia ela era dividida pelas linhas de aparelhos. Então aqui tinha Cybex, aqui tinha Hammer, aqui tinha Nautilus. Isso. Ele falou, cara, você já viu esse da Isso, Nautilus? Eu falei, isso, meu, isso daí eu só Nautilus. vi em livro, Exatamente. revista, foto de coisas. Isso daí que eu eu nunca falo vi. essas coisas, as pessoas não entendem, ou me tiram como maluco, porque as coisas que eu falo assim, as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Eu tenho que treinar em 4 academias aqui em São Paulo para conseguir fazer um treino. Se eu voltar a competir, no momento eu não penso, mas se eu voltar a pensar nisso, eu preciso de umas 4 ou 5 academias para completar meu físico. Existe uma academia sim, só que não é em São Paulo, é no Sul, em Caxias do Sul. Qual academia? que é? O nome dessa academia é Shape. É uma academia excelente. Tem tudo isso aí que a gente falou agora. Tem Nautilus, tem Cybex, tem Hammer, tem Precor, tem Tecnogym, tem as linhas Icarian lá da Precor, que são diferenciadas. Todo tipo de aparelho para toda a parte do corpo que você imagina tem. Mas me fala, quem é o empresário, o investidor que se interessa por isso? Ninguém, comercialmente ninguém quer saber. É um investimento de milhões que não vai dar o retorno que a pessoa espera. Só que lá tem uma pessoa que gosta dessa nossa área e montou uma academia dos sonhos lá. Eu iria para São Paulo, para Caxias do Sul, todos os dias. Pegaria o voo de Congonhas, Caxias do Sul. Já pensou? Conseguiu o patrocínio da Gol? Né? Que coisa maravilhosa. Eu ia com você, pelo Né? menos umas Meu 2 vezes parceiro por de semana, treino, você eu iria ia. como meu parceiro de treino. Vai que rola um patrocínio desse, né? Porra. Vai que rola, eu iria. Porque pegaríamos o voo das 6 e pouco da manhã, treinaríamos lá, pegaríamos o das 11h30 de volta para São Paulo, daí passava o dia em São Paulo ainda. Lógico, isso aí é um absurdo, é um sonho, mas é o que precisa. Se eu pensasse em competir em alto nível, de novo, é isso que eu teria que fazer. Ou morar lá. Mas aí já não dá, por causa de compromissos aqui, família, tal, raízes aqui em São Paulo, não dá para morar lá. Você me falou do que você precisa. Me conta, tem alguma coisa que você tentou fazer nesse período de competição e que você se arrepende? Você falou, puta, isso não vale a pena ter feito, ou gastei meu tempo. Ou tudo para você foi um aprendizado? Não, eu acho que tudo que eu fiz, todo o dinheiro investido, todo o tempo que eu dediquei para o fisiculturismo, me trouxe retorno. Poderia ter trazido muito mais, mas isso é culpa minha mesmo. Não é culpa de ninguém, não é culpa do sistema, não é culpa de nada. A minha conduta mesmo fez com que talvez eu não aproveitasse melhor, né, essa vivência dentro do fisiculturismo. Mas não me arrependo de nada, não. Tudo serviu como experiência e está servindo até hoje, né? Meu meio de vida é esse, não me arrependo, não. E de treino, de técnica de treino? Porque hoje muita gente fala muito de técnica de treino, né? E o que eu entendo sobre isso? Né? É um assunto bem complexo. Que não existe coisa nova. Não. Tudo que você faz ou fala, alguém já fez. A única coisa é que tem pessoas que vão lá e organizam aquele conhecimento de uma certa forma e te apresentam uma organização, não uma novidade. Vou te dar um exemplo, vamos voltar 30 anos no tempo, vamos pegar a Mike Mentzer, o Heavy Dutch dele. Sim. Isso para mim é uma consequência do hit do Arthur Jones. Ele pegou Arthur Jones, ele ajustou e criou uma visão dele. Ah, pronto, tá aqui, Heavy Dutch. E assim sucessivamente, FST7, SST, tudo isso sai daí. Dorian Yates seguiu muito nesse princípio. Heavy Dutch, E deu certo para ele. para ele funcionou. Ganhou Exato. muita massa muscular em curto espaço de tempo. Funcionou Mas bem. o que eu vejo? Que essas coisas, elas são quase como se fosse um envelopamento do conhecimento, para o cara, pelo menos, ele assimilar a primeira vez. Mas o que eu percebo? Quando eu falo com pessoas experientes como você, a pessoa ela passou disso. Não, isso daqui funciona mais num determinado jeito, num determinado exercício, numa determinada fase. Sim. Que é o não existe receita de bolo. Não existe. Né?
E aí o cara parte para uma outra forma de observar. Ele conseguir olhar o atleta ou ele se perceber e sentir, e ele falar, não, agora o que eu estou precisando é mais de resposta metabólica. Então eu vou aumentar a repetição, eu vou aumentar volume, eu vou diminuir o volume, que eu preciso melhorar minha capacidade de recuperação. Como que você enxerga hoje o teu treino quando você vai olhar essas variáveis? Eu acho que hoje eu tenho já um modo de treinar que seja mais meu, mais particular. Mas ao longo do tempo eu vim experimentando muita coisa. Eu acho que tudo é válido. É válido você experimentar e acreditar naquilo que você está experimentando. Observar os resultados, né? Não existe o certo e o errado. Existe uma variação que pode resultar num bom resultado. Acho que é mais por aí. Eu experimentei Heavy Dirt, experimentei vários princípios lá da época do Wader. Princípios Wader. Princípios Wader, experimentei todos. Confusão muscular. Confusão muscular é ótimo. Mas assim, o que eu gosto mais, é mais maluco ainda que eu vou falar, é o treinamento instintivo. Você chega na academia e fala, hoje eu vou treinar ombro, mesmo não sendo o dia de ombro. Isso aí eu fiz muito ao longo da minha vida e deu muito certo. Porque eu acho que se você está concentrado para fazer aquilo, você já está estimulado a fazer aquele treino, vai sair bem feito. Mas você sabe que alguns nutricionistas famosos e alguns atletas famosos, eles têm, por exemplo, isso que você está me falando não é uma coisa tão louca assim. Porque esses caras, eles têm essa relação com a alimentação, por exemplo. Se eu sentei para conversar uma vez com o Kai Greene e ele virou para mim e falou assim, pô, mas se eu falar para você que eu faço dieta, eu estou mentindo. Eu como de uma forma instintiva. Eu sei mais ou menos o quanto eu preciso comer. Ah, isso é interessante. Eu tenho uma noção no dia de quanto de cada nutriente eu preciso ter e eu vou me alimentando conforme eu sinto. Eu estou com um pouco mais de fome, eu fiz um pouco mais de exercício. A minha alimentação hoje é mais instintiva do que programada. Não, legal isso aí. Eu acredito muito nisso também. E alguns nutricionistas falam isso também em relação... Caras poucos, esportivos, né? Poucos. Não, muito poucos, aliás, né? Em poucos eles falam que o atleta, com o tempo, ele vai ganhando uma maturidade naquilo que é o conhecimento dele em relação à alimentação, que a coisa vai mais por aí. Então, eu te entendo completamente. Às vezes eu tenho que treinar uma coisa, mas eu estou com vontade de treinar outra, mas eu ainda estou encaixado naquela, não, eu preciso treinar aquilo que eu vim treinar aqui, porque senão vai ficar faltando. Fugindo um pouco até da questão do treino que você perguntou, na questão da alimentação, eu costumo dizer uma frase que é, ouvir o que o corpo está pedindo. O teu corpo está pedindo aquilo, você sabe que ele está pedindo aquela quantidade de comida, naquele dia, aquela quantidade de carboidrato que você tem que comer. O corpo mesmo diz, você não precisa que ninguém diga para você, ou você não precisa se ver numa situação que você está perdido, que quantas gramas de carboidrato eu como hoje, meu Deus, eu não estou secando. O teu corpo vai dizer. Você sente, com o tempo você pega tanta prática do negócio que você não precisa saber determinado quanto tem que comer. O teu corpo vai dizer, hoje você tem que diminuir. Hoje você tem que aumentar. Nas fases que você aumentava o aeróbio, então, primeira coisa, aeróbio é uma coisa que você faz ao longo do ano inteiro ou é uma coisa que você faz só na fase de preparação? E na fase que você vai aumentar o aeróbio, né? Você cria um momento especial para ele ou você deixa perto do seu treino de musculação normalmente? Eu costumo fazer das duas formas. Eu uso o aeróbio separadamente para fazer bem feito. Tiro o horário do dia para fazer só ele. E às vezes deixo um pedacinho, 20, 25 minutos para fazer pós-treino. Dependendo muito do meu estado físico, da minha força, da minha energia ali no momento. Se não estiver muito debilitado, eu faço isso. Se não, eu deixo para fazer separadamente, para minha concentração ficar só no aeróbio, saber que eu vou fazer aeróbio e só depois eu vou fazer o treino. Funciona melhor. Só fazer as duas coisas juntas não dá certo. Hoje, por exemplo, como que você tem lidado com isso? Você não está em preparação agora, você está só fazendo a manutenção do seu físico? Faço aeróbio 3 vezes por semana, em média 40 minutos. Em off, em off. Porque eu acho que isso me dá uma condição que eu possa comer mais. Sim. Podendo comer mais, você vai ficar maior com qualidade. Se você deixa de fazer o aeróbio, você corre o risco de perder, quando você começa uma dieta, de perder um pouco de densidade até a dieta se encaixar. Quando você já vem fazendo aeróbio, você não precisa esperar a dieta se encaixar. A dieta já está encaixada. Uhum. Isso é uma das coisas que eu percebi também. Sabe que eu fiquei um tempo sem fazer aeróbio e não é que aquela caloria gasta fez falta, é que a capacidade de caixa fez falta. É isso aí. E eu comecei a sentir que a minha capacidade de treino caía. Então, por exemplo, eu caía no gás. Falei, eu estou fazendo musculação, como eu estou morrendo no gás? Isso. Não dá para ser. E cai. Aí eu voltei pro rapidinho. E cai mesmo. Então, às vezes não dá para fazer 40, eu faço 30. Não é aquela coisa assim religiosa, né? Aquela coisa certinha, não é. Mas você sempre mantém alguma coisa. Eu acho importante manter o aeróbio para poder comer mais, para manter a densidade. Então o aeróbio, no caso, me deixa maior. Permite que eu coma mais e mantenha a qualidade.
porque a velocidade metabólica ela aumenta. Você sabe que às vezes eu falo isso, a molecada fala, não, mas se eu fizer aeróbio eu vou perder, eu vou queimar. Ao contrário. Que queimar? Não, vai criar uma condição para ficar maior ainda. As pessoas têm medo de fazer aeróbio, né? Acho que tem que fazer só na reta final. E não é. Quanto mais você faz, maior você fica. A grosso modo falando. Me fala agora de projeto, né? Porque a gente sempre está envolvido ou uma competição, ou uma pessoa que você está treinando, ou alguma coisa. Hoje você tem um negócio que está dentro daquilo que é o teu mundo próprio, que a gente agradece, né? Porque é difícil às vezes a gente conseguir trabalhar exatamente com aquilo que a gente gosta. É difícil. Às vezes a vida né? nos obriga a ir para o outro lado, infelizmente. Né? Tem que fazer o que é rentável e nem sempre essa nossa área é. Às vezes é, se você está no lugar certo, na hora certa é, mas nem sempre. E projeto daqui para frente, me conta. Eu, no momento, preparo atletas espalhados pelo Brasil todo, na região sul, Brasília, Centro-Oeste, tem muitos clientes, né? Então eu tenho voltado meu tempo e minha dedicação para isso no momento. Mas eu sinto que competir é uma coisa que me faria muito bem hoje, em termos de marketing pessoal e satisfação também. Me faria muito bem, certamente isso abriria portas. O momento de rede social é ótimo para isso. As pessoas curtem meu trabalho, gostam do meu trabalho. As pessoas são curiosas para saber o que eu estou fazendo e aí vai competir. Então isso seria muito bom para mim. Mas eu sou consciente de que competir não é uma festa. Como as pessoas falam assim, Paulo, ô Serafim, você é bom, cara, sobe, você faz aí 30 dias de dieta, você já muda. Não, tudo bem, é verdade, eu tenho uma condição boa, mas não é só isso que precisa para competir. Você sabe disso na hora que você chega lá na pesagem, você vê o nível, você vê 40 caras bons na sua categoria, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Então eu sou consciente. Para eu voltar a competir hoje, eu precisaria de um tempo grande de concentração e condição financeira também, porque eu sei que não é barato. Eu teria que conseguir todos os recursos antes para minha cabeça ficar direcionada para isso, aí sim eu faria um bom trabalho. Eu não cobro colocação, que eu tenho que ganhar, eu tenho que ficar entre os 6, não. Eu cobro que eu tenha que entrar bem. Se o cara que ganhou está melhor que eu, ele tem que ganhar. Todos os grandes campeões que eu já falei, eles falam exatamente a mesma coisa. Você, o Eduardo. Exatamente. É uma cobrança muito grande de ter que ganhar. E aí, vai ganhar lá, já ganhou, hein? Como é que é? Não, não tem isso. Você não sabe quem vai estar lá. Então a responsabilidade é muito grande e eu sei que não é barato. É quase um luxo, vamos dizer assim, né? Você entrar no campeonato de fisiculturismo de alto nível hoje é um luxo que eu não, no momento não posso, mas eu sei que é possível. Com parcerias, com ajudas, com patrocínios. Junta daqui, junta dali, é possível sim, mas eu não posso dizer vou competir, não tem nenhum plano, não tem nenhuma data determinada, mas quero muito. Você falou uma coisa para mim que é extremamente importante, você falou a cabeça tem que estar nisso, né? Eu falo pro pessoal que o mindset para tudo que você vai fazer, se você vai perder gordura, se você vai ganhar massa muscular, se você vai estudar para passar numa prova, se você vai estudar para um concurso, tudo começa com mindset. E acho que é isso que às vezes o pessoal não compreende. Isso daqui também precisa de cabeça. Muito. Você precisa estar atento, precisa trabalhar, você precisa abrir mão de determinadas coisas e preocupações. Todo o ambiente à sua volta tem que estar propício a isso, senão não vai acontecer. Não vai dar certo, você vai ter que parar no meio. Como que você faz, ou como que você costumava fazer esse mindset, em termos de volume de trabalho, de outras responsabilidades, compromissos de trabalho, inclusive? Como que você começa isso? Quando eu competia, eu acredito que eu tinha uma condição melhor, onde eu trabalhava, eu tinha uma renda melhor, tinha pessoas que me ajudavam, alunos de alto nível, vamos dizer assim, financeiro, que me ajudavam muito. Então, sempre que eu tive essa ajuda, eu aproveitava e competia. E o ano que eu não tinha, que eu tinha que trabalhar mais para pagar minhas despesas, fazer minha manutenção financeira, eu deixava e não competia, eu sempre fui muito consciente. Então, eu sempre entrei no ano que eu sabia que eu estava tranquilo de dinheiro. Então, eu aproveitei bem essa fase. Quando o nível subiu, que eu comecei para campeonatos mais importantes, Mundial, Arnold Classic, eu vi que não era assim. Até brasileiro, até estadual, você entra. Né, faz um bom papel. Quando você pega atleta russo, árabe, americano, europeu, não é assim. Aí eu falei, não. Então, com isso que eu tenho, não dá. Eu preciso de uma condição melhor. Por isso, hoje eu penso diferente. Vamos dizer assim, vamos arriscar dizer que era mais fácil. Fácil não era, né? Mas era diferente do que é hoje, o número de concorrentes. Então eu acho que eu acho que o número de pessoas aumentou demais. Aumentou. Né? E gente os boa. Bons sempre foram os bons, né? Isso. Mas eu acho que o número de pessoas também veio até para confundir um pouquinho. Exatamente. E a gente começar a rediscutir, isso é padrão, isso não é padrão, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu vejo hoje nos campeonatos pelo Brasil muita gente boa,
muita gente de grande potencial genético, shapes muito bonitos, que eu assisto campeonato no Brasil todo. Mas o nível técnico não é bom, porque eu acho que as pessoas não investem o que deveriam investir, usam produtos inferiores que deixam o aspecto de pele, aspecto geral prejudicado e não fazem uma boa preparação em termos de nível técnico. Mas o potencial do brasileiro é muito bom. Eu vejo muitos bons corpos por aí mal preparados. E do ponto de vista de preparação de cabeça, por exemplo, para você fazer dieta? Porque o que eu vejo? Nas pessoas que a gente atende no consultório, não é que as pessoas elas não conseguem fazer dieta, não é isso. É que ela não sabe o que é fazer uma dieta. Então você vai fazer a sua dieta. Qual que é a programação que você utiliza? Você é um cara que se obriga, não, tem que fazer isso porque é assim, ou você é um cara que curte aquele processo de preparação? Como que funciona? Dieta para mim é uma coisa muito fácil, muito natural, é até uma coisa prazerosa. Não é sofrimento e eu só seleciono melhor os alimentos e as dosagens, só isso. Nada de especial. Não é um trauma, não é um sacrifício, não é uma coisa difícil. Você teve que em algum momento mudar essa chavinha, por exemplo, para você mudar completamente seus hábitos alimentares e teve que fazer um exercício para fazer isso em algum momento? Não. Ou foi uma coisa natural que progrediu? Foi uma coisa natural que eu sempre gostei de fazer e sempre evoluiu, conforme eu fui vivendo, foi melhorando. E hoje eu tenho essa condição de achar dieta uma coisa muito fácil, muito tranquila. Eu costumo até brincar, dizer assim, o problema não é a dieta, o problema é condição. Ter condição para comer salmão, comer atum fresco, né, usar os recursos que tem que ser usado, isso é o mais difícil. Fazer a dieta é besteira, diversão. Até porque o pessoal pensa em um monte de coisa, mas não pensa que a comida é caro, né? Para você ter logística para comer comida boa é caro. Para comer comida boa e conta muito, né, na preparação. Em cima do palco você vê a diferença de quem comeu bem e quem não comeu. Não é barato. Quem passou fome não fez dieta. Exatamente. Passou fome, não tem que passar fome. Não tem que passar fome. Aliás, comer é difícil. É difícil comer o que você tem que comer, tem que comer certo. As pessoas confundem muito isso. Claro que ninguém é obrigado a saber. Os mais novos não tem que saber isso que a gente sabe. Mas a verdade mesmo é essa. O difícil é a condição para fazer. A parte psicológica para dominar a vontade de comer as coisas proibidas, isso aí não é nada. Até porque você vai estar comendo coisa boa, coisa gostosa de comer. A dieta não é um pratinho sem graça, a dieta é uma coisa rica, cheia de cores e sabor, né? É só saber aproveitar isso aí. Outra coisa curiosa de você, te observando, é que você também não cria modificações no treino ao longo do tempo. Não. Você tem um treino, você vai seguindo ele e você cumpre aquilo lá, com serenidade. Né? Você chega no dia de competir, eu vou competir, mas o teu treino ele continuou. E o que eu percebo? Eu percebo que o pessoal quer aumentar perto do campeonato. Ou quer fazer grandes coisas, e aí fica aquele físico que ele fica um físico sofrido. Você vê que o cara, ele judiou do músculo dele perto do negócio. Não apresenta o aspecto de dilatação, mais de sofrido mesmo, como você citou. Isso foi uma coisa que você sempre fez ou foi uma coisa que você sacou depois de um tempo? Não, eu aprendi isso aí. No começo eu sofria, né, nas primeiras dietas, vamos dizer assim, até o terceiro ano de competição eu sofria bastante com isso. Né? Me sacrificava muito, fazia coisas absurdas que não precisa fazer. Se eu não fizesse essas coisas, eu ia entrar bom do mesmo jeito. Vamos treinar então? Vamos. Minha preocupação maior é essa, né? Como fazer um treino aí que você fale, pô, esse treino foi bom, mas vamos lá. Meu amigo, estou com você, vai ser bom com certeza. Eu me arrisco, não tem problema não. Vamos lá. Bora. Bom, galera, vai ter bastante conteúdo para vocês então. O bate-papo foi longo, a gente vai separar para vocês e vamos fazer um treino de ombro e um treino de tríceps aqui com o campeão Edson Serafim. A gente se vê, não esquece de se inscrever no canal, clicar aí nas notificações para a gente estar junto e poder ver todos esses conteúdos aí que a gente tem para oferecer para vocês. Vamos lá.